Boa noite. Boa noite a Tudo bem, todos. pessoal? Boa noite a todos. Estamos aí com 26 presentes, pelo menos o que está aparecendo aqui para mim. Isso aí, que bom. Então, nós estamos retornando aqui a série de lives, né, de transmissões aqui dentro de um projeto de extensão aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, do qual a professora Sinara é coordenadora, né? Inclusive ela está aqui nos bastidores também dando um apoio para a gente. E nesse retorno, teve um intervalo aí de alguns dias, vamos falar hoje sobre o uso de drones na agricultura. Isso aí, Ferramenta muito interessante, né, professor? com certeza. Primeiro, gostaria aqui de agradecer, né, pelo convite para moderar, né, o professor Willer, quem vai falar para a gente aí, trazer um pouco da sua experiência nesse 2, 3 anos aí que tem estudado, né, sobre esse tema. E agradecer principalmente a quem está aí nos prestigiando, né, professor? Isso aí. O tema da nossa live é utilização de drones na agricultura. Por onde começar? Por onde Pergunta começar? exatamente. Bom, Tem muita professor, gente. primeiramente, Tem tá me muita ouvindo? gente. Eu estou ouvindo, sim. Tá, beleza. Aí tem muita gente que está interessado, é entusiasta, né, já utiliza e quer entrar Na área, né? nessa área, né, explorar esse universo, que para mim é um universo por conta Exatamente. das novidades e das múltiplas utilizações, né, que E tem, das oportunidades também, né, professor? das oportunidades, inclusive, né? Com E certeza. aí, primeiro eu gostaria que, para a gente começar, né, eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse aí do Sim, seu histórico profissional. beleza. Bom, primeiro eu gostaria só de fazer alguns agradecimentos iniciais, professor, aos professores envolvidos no projeto Agrárias Fora do Campus, em especial a professora Sinara, que está liderando, né, essa equipe, esse trabalho aí que é de fundamental importância aí para a nossa instituição e para a comunidade como um todo. E também aos demais professores, técnicos, né, produtores rurais também, que eu acredito que alguns estão nos assistindo, aos nossos alunos, Sim. né, professor? E de forma geral, aí a turma do agro, né? Tem alguns consultores também que eu acredito que estão prestigiando esse momento. E gostaria de agradecer também o convite. O convite é uma honra poder participar e poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência e alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo aqui na instituição. Em relação ao histórico profissional, né, que era a pergunta, professor. Isso. Então, minha formação é engenharia agrícola, me formei em Lavras em 2010. Na faculdade mesmo, eu comecei a trabalhar na área de geotecnologia, né, como bolsista de iniciação científica, inicialmente lá no laboratório de hidráulica com o professor Carlos Rogério e o professor Gilberto, os eternos mestres, né, a quem eu tenho como referência até hoje. E início de 2011, eu iniciei a prestação de serviço, né, como autônomo, me associei com alguns engenheiros e técnicos da minha região, do sul de Minas. Trabalhei durante 6 meses como prestador de serviço na área de topografia e georreferenciamento, geodésia, né, e cartografia. E em 2000
2011, né? Perdão, 2011, meados de 2011, eu vim trabalhar numa empresa siderúrgica florestal aqui no norte de Minas, assumindo aí a coordenação na área de geotecnologia, especificamente regularização fundiária, projetos voltados também aí para a área de silvicultura de precisão, que nós iniciamos naquela época. E fiquei nessa empresa, né, no setor privado até 2014, junho de 2014. Eu acabei, né, optando a voltar para a academia, estudar mais um pouco. Iniciei meu mestrado aqui na Unimontes mesmo, em geografia, trabalhando com imagens de satélites, né, na parte de gestão de bacias hidrográficas, uso e ocupação do solo. E, ao mesmo tempo, tive a honra também de iniciar meu trabalho como professor na instituição. Me encontro até hoje, né, como leciono até hoje aqui na instituição, na área de geotecnologia. E em 2018 eu comecei meu doutorado em produção vegetal, aqui também no campus, utilizando aí a geotecnologia aplicada, né, às ciências agrárias, especificamente aí, trabalhando com mapeamento aéreo, utilizando drones, né, drone na agricultura, né, nós trabalhamos com um único modelo aqui, e nós iremos detalhar mais um pouco aí à frente. De forma geral é isso aí, professor, bem resumido. Maravilha. Falando em geotecnologia, o que seria geotecnologia? Tem muita gente que eu estou vendo aí que às vezes não é da área, né? Tá chegando agora. É uma pergunta, né, que eu sempre faço na primeira aula de topografia. O que é geotecnologia? E até na academia, né, na universidade, às vezes aparece como geomática, e acaba sendo um sinônimo, né, ao meu ver. E eu acho que geotecnologia se vende mais, né, a palavra tecnologia, mas é um conjunto de ferramentas, né, de tecnologias que nós utilizamos para extrair informações geográficas dos elementos naturais e elementos artificiais da superfície terrestre. Por exemplo, de uma mata, de uma floresta, de uma área de plantio, né, de uma cidade. Quando eu pretendo fazer um mapeamento, gerar uma carta ou um mapa, ou uma planta topográfica, nós utilizamos algumas disciplinas, né, que fazem parte da geotecnologia. Por exemplo, a topografia, que talvez seja a mais conhecida, né, de todas. Nós utilizamos lá a estação total, o nível óptico, a trena, a bússola, né? São equipamentos, acessórios conhecidos pela comunidade. E nós temos também a geodésia, que faz parte aí, por exemplo, os receptores GNSS, né, geodésico de navegação. Nós utilizamos esses equipamentos considerando, né, a geodésia, os conceitos estabelecidos pela geodésia, o modelo terrestre, né, os modelos que representam a superfície terrestre. Temos também a cartografia, que faz parte da geotecnologia, cuja missão principal, né, é representar uma área num plano, né. Eu tenho, por exemplo, a superfície irregular terrestre, e nosso objetivo é representá-la em um plano cartográfico. Aí entra a cartografia, que dá um apoio para a gente poder desenvolver esses cálculos, né, e reduzir as distorções que ocorrem na representação de um mapa. Temos também o sensoramento remoto, e aí entra a utilização dos satélites a nível orbital e suborbital. Então, quando nós falamos de um Landsat, de um Sentinel, de um Sibers, que é um satélite sino-brasileiro, uma parceria com o Brasil e China, nós estamos falando de sensoramento remoto. E temos também, né, que é o tema aqui do nosso encontro, a aerofotogrametria, que faz parte também da geotecnologia, que ultimamente vem tomando um espaço muito grande, né, tanto na comunidade científica como comercial, e especificamente as aeronaves não tripuladas. E talvez por último nós poderíamos colocar o mapeamento móvel também, que é uma área que
que vem tendo um destaque bem relevante, que faz parte também da geotecnologia. E aí entra outras disciplinas também que dão apoio, mas de forma bem resumida seria isso, professor. São disciplinas que dão suporte, né, para a gente operacionalizar a agricultura de precisão. Quando nós falamos de agricultura de precisão, essas disciplinas, esses conceitos, né, que são estudados na geotecnologia, são conceitos extremamente importantes para a agricultura de precisão. Se a gente imaginar, a partir do conceito que a própria ASBRAAP, né, Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, estabelece que a agricultura de precisão é conhecida como uma estratégia, de gestão que considera a variabilidade espacial e temporal de algum atributo do solo e da planta, para a gente poder representar esse atributo, contemplando essas variabilidades, né, nós precisamos dessas disciplinas, da geotecnologia, principalmente em grandes áreas. Ótimo, maravilha. Dentro do tema, né, como a geotecnologia, a gente fala em geotecnologia, é um assunto bem amplo, né, como você bem explicou. Muito amplo. O que seria, então, como que o drone, você começou a falar, como que o drone entraria e como, por que deveríamos investir no equipamento que, dependendo do ponto de vista, relativamente alto investimento, né, dependendo do objetivo. Para os profissionais, produtores que já estão envolvidos com a agricultura de precisão, que já sabe o que é um receptor GNSS, um monitor de plantio, né, o que é uma imagem de satélite, a transição para a utilização de um drone não é algo assim impossível, né? Relativamente, eu poderia falar até simples. Mas nós sabemos que tem produtores, né, que infelizmente ainda não usufruem dessa tecnologia, principalmente das principais ferramentas da agricultura de precisão. Então, para responder essa pergunta, é muito interessante e tem que entender também o contexto, né, eu imagino. Mas, de forma resumida, eu acredito muito nas soluções que o drone traz. Por exemplo, né, de poder revelar o que está dando certo e o que está dando errado em uma lavoura, contemplando a variabilidade, né, daquele atributo, do que eu estou monitorando, do que eu estou registrando com o drone, que é, na verdade, o sensor, né, que é o elemento principal. O drone é simplesmente um equipamento, mas, inclusive, nós vamos discutir mais à frente a importância do sensor, né, nesse sistema. Poderia falar também para um produtor que algumas avaliações, né, ou monitoramento que são realizadas manualmente, ultimamente essas avaliações estão sendo realizadas com os veículos, né, com as RPAs, ou os veículos remotamente pilotados, os drones, resumindo. Por exemplo, monitoramento de crescimento de uma lavoura, monitoramento de altura, índice de vegetação, falhas de plantio, entre outras, doenças, né, também, né, ataques de pragas e doenças. E além disso, ele pode revelar também onde o fenômeno está acontecendo, né, o que de errado está acontecendo, onde qual é o local, qual é a magnitude dessa ocorrência. E se a gente continuar aprofundando, né, nas soluções que essa tecnologia nos proporciona, também poder trabalhar com alguns modelos, né, de previsão, modelos preditivos, são um conjunto, né, de oportunidades que o drone pode trazer, né, essa tecnologia pode nos oferecer, principalmente um produtor. Tem um detalhe também, professor, que eu gostaria de mencionar, sim, que às vezes a avaliação que é realizada no campo,
pode ser uma avaliação um pouco subjetiva, né? Quando o funcionário ele vai lá avaliar fazer uma determinada avaliação. Quando nós utilizamos uma imagem aérea, nós podemos criar um padrão de operação e reduzir essa subjetividade. É algo que nós vamos tratar mais à frente aí, nesse encontro, né? Uhum. Também para um consultor, eu acho que é interessante a gente falar aqui, né, a nível do produtor, do consultor e até da ciência, né, obviamente. Sim. Para um consultor, para um técnico, aquele que está pensando em se enveredar para essa área, né, eu vejo uma área de muita oportunidade, né, e desafio também. É uma área diferente, que traz várias informações, né, para a gente poder trabalhar, que envolve aí a tecnologia da informação, e além da gente poder extrair as informações básicas da topografia, delimitar uma área, calcular qual é o tamanho dessa área, o formato, né, nós podemos também agregar informações agronômicas, que isso vai ser uma ferramenta indispensável, ao meu ver, para o agrônomo, né, que vai trabalhar na área de consultoria e extensão rural. E nós, né, da ciência, da universidade, de algum órgão de pesquisa, nós não podemos ficar de fora disso daí. Nós temos que participar, né, dessa vibe. Uhum. A ciência, ela tem um dever aí de validar muita operação que às vezes está sendo realizada aí em campo e não tem algum protocolo, não foi validado cientificamente, nós devemos dar essa resposta. Acho que seria isso, professor. Se você, né, quiser complementar, sinta-se à vontade. Não, vi até uma pergunta que o professor Abner fez aqui um pouco antes da minha pergunta, foi em relação exatamente a esse questionamento, né, do investimento. Aí eu aproveito para te fazer uma outra pergunta, não complementar, sim, mas que você vai complementar. Você falou no início aí dos sensores orbitais, suborbitais e depois dos drones. Exatamente. Como que eu deveria, quando que eu utilizo informações, né, imagens embarcadas em satélites orbitais, e qual que é a diferença, o que o drone traz de diferente e que compense fazer o investimento, e como que é a questão, por exemplo, porque você pega, por exemplo, o Landsat, que tem sensores espectrais, né? A gente vai falar sobre isso também, mas e que as imagens são disponibilizadas de forma gratuitas, né? Uhum. Como que esses os sensores embarcados em drones, né, trariam de diferente para compensar o investimento? O que você diz sobre isso? Então, em relação ao sensoramento remoto, aos satélites orbitais, são satélites que ficam orbitando o planeta Terra numa altitude de aproximadamente 800 quilômetros. Nós temos satélites proprietários, privados, né, e satélites de acesso governamental, né? Por exemplo, Estados Unidos lança satélites, né? A União Europeia, China, Brasil, embora não lança, mas o INPE, ele tem essa tecnologia, domina essa tecnologia, e recentemente está disponível um conjunto de imagens do Sibers 4A, mas a principal diferença seria aí a questão da resolução, praticamente, né? Primeiro que você tem a resolução de um satélite, geralmente a nível orbital, você tem nível de 2 metros, no caso do Sibers, você consegue até imagem de 2 metros de resolução, do Landsat, de 30 metros, Sentinel, 10 metros, por exemplo, e alguns satélites proprietários, aí nós temos a imagem até de 30 centímetros de resolução. Tem a questão também, professor, que é interessante, a taxa de revisita, né? A frequência de revisita, na verdade. Então, esses satélites eles estão orbitando
o planeta e geralmente eles têm uma frequência de revisita que pode variar de 30 dias, 15 dias, e trazendo, comparando, né, o que seria, nós teríamos de vantagem para utilizar o drone, é que você tem essa autonomia de executar um voo na hora que você desejar, né? Você pode fazer essa programação, ir lá e capturar essa imagem, por exemplo. Além do ganho da resolução espacial, principalmente. Então, nós podemos chegar aí com resolução centimétricas, né? 1 centímetro, 2 centímetros. Seria uma das grandes vantagens, né? Não sei se eu consegui responder bem essa pergunta, mas basicamente seria isso, né? For bem simples. É isso mesmo. Também. Já temos algumas perguntas, inclusive tem ex-alunos nossos, né, que estão ingressando aí participando do nosso bate-papo. Só aproveito aqui porque às vezes tem gente que nunca participou de live aqui no Instagram, e nós programamos para o tempo de 1 hora, né? Exatamente. Nós estamos aqui com 23 minutos de conversa. Nossa, passa muito rápido. Passa rápido. E a gente vai empolgando. Nessa programação que nós fizemos, eu acho que nós não vamos conseguir cumprir, não. Se a gente não conseguir cumprir, o próximo ali de 1 hora, exatamente com 1 hora, o Instagram derruba, né? E aí, se a gente responder todas as perguntas, eu acho que nós vamos precisar voltar depois, viu? Se você Isso aí, eu estou disponível. Achar por bem. Eu tenho disponibilidade, tranquilo. E aí o pessoal não fique ligado aí, próximo de... Só avisa a patroa que eu vou chegar depois das 9. Das 9. Tá certo. Eu acho que ela está assistindo. Tá, tranquilo. Então, quais os tipos de drones e as suas aplicações aí? Você já tinha começado a falar sobre a agricultura de precisão? Então, hoje, acho que seria interessante, né, a gente comentar que o drone em si, acho que eu já falei isso no início, ele não é a solução, né? Nós temos que entender que o drone é um equipamento, nele ele carrega um sensor. Nós precisamos falar também de software que faz, né, o geoprocessamento, que vai reunir essas imagens e gerar uma única imagem. E o que é importante também, professor, que são as soluções, né, que nós conseguimos apresentar para a agricultura, tá, em especial para a agricultura. Quando eu falo em soluções, é aquilo que realmente o produtor está querendo dessa tecnologia. Ele não quer saber se é um drone top de linha, se é um sensor RGB, multispectral, ou se é um LiDAR. Ele quer a solução. E eu acho que é isso que nós temos que tentar passar nesse momento. Em relação aos tipos, acho que compensa eu comentar sobre a nomenclatura, né? Às vezes nós deparamos aí com VANT, veículo aéreo não tripulado, drone, RPA, WARP, ou aeronave remotamente pilotada. É o que nós vamos encontrar aí, tanto na área comercial como científica. Mas eu particularmente gosto muito do termo drone, né? Isso também não impacta em muita coisa. Mas respondendo, né, alinhando a essa pergunta, os tipos de drones nós poderíamos classificar em asa fixa, que seria aquele equipamento semelhante a uma aeronave. Nós temos também o multirotor, inclusive eu estou com aqui ao meu lado, que parece um helicóptero, né? Tem hélice, tem um sensor, e temos o híbrido, que, como o próprio nome fala, né, uma mistura aí do multirotor com asa fixa. Isso traz ganho na decolagem e na aterrissagem também. Basicamente seriam esses tipos, né, de drones que nós temos hoje. Em relação à aplicação, hoje
né, o foco, inclusive, aqui da nossa pesquisa é a parte de mapeamento, né? Então, nós podemos aplicar o drone hoje no mapeamento rural, a nível de cadastro interno de uma lavoura, de um talhão, de uma gleba, por exemplo, gerar curvas de nível, calcular a declividade, né? Isso aí já é algo trivial para nós da área de geotecnologia. Nós podemos fazer georreferenciamento para atender a Lei 10.267 do INCRA com o drone, né? Isso já tem normas para isso, né? O INCRA já validou essa possibilidade. E também, talvez o mais importante é extrair essas informações agronômicas, que mais à frente nós iremos detalhar. Podemos aplicar também na pulverização, é uma área que está crescendo muito. Aqui no Brasil nós já temos na nossa região, inclusive, né, algumas empresas que prestam serviço com drones na área de pulverização. Utiliza-se também drone para distribuir alguns insumos, sementes, insetos, controle biológico, por exemplo. Eu já vi alguns estudos, algumas empresas que estão atuando nessa área. E recentemente, eu não li o artigo, mas eu vi um professor publicando que já tem alguma empresa em parceria com a Universidade dos Estados Unidos trabalhando com a parte robótica de colheita, na área de fruticultura. Não sei também detalhar, né, sobre esse tipo de operação, mas é uma área também que parece que vai começar a se destacar daqui para frente. Okay. Talvez até nessa pergunta, professor, a gente poderia falar, se tiver oportunidade aí, em relação à classificação, né, do drone diante da ANAC. Sim, ou pode a falar. gente volta depois. Não, eu acho que é importante. Eu fiz essa observação. Aí depois eu vou fazer uma pergunta aqui, que o pessoal já começou a colocar aqui as perguntas, né, nos comentários. Podem ficar à vontade, viu, gente? Tá. Essa questão, falar, então. Essa questão legal que a gente se refere à legislação, é importante a gente comentar, principalmente quem está querendo iniciar algum trabalho com drone, porque a ANAC ela classifica, né, esses veículos aí em 3 classes, basicamente, classe 1, 2 e 3. Então, classe 1 seria os drones aí acima de 150 quilos, com peso de decolagem. Classe 2, entre 25 e 150 quilos. E classe 3, até 25 quilos. Então, esse drone que eu mostrei anteriormente para vocês é um drone que se enquadra aí na classe 3. Há também uma classe que a ANAC classificou, obviamente, né, como classe limitada, classe 3 limitada. Oi. Voltou? Tá, voltou. Beleza. Inicialmente tem as 2 categorias, né? Dentro tem a categoria de uso recreativo, né, recreacional, e a outra categoria que contempla aí que é o que a gente está conversando, né, sobre o exatamente, nós estamos trabalhando, né? Exato, que seria aí a RPA, né, aeronave remotamente pilotada. Essa questão é utilizada oficialmente, né? Exatamente. Seria isso aí, professor. Pode fazer a pergunta aí. Fez uma pergunta aqui, eu já vou emendar essa pergunta. Dentro da agricultura de precisão, né, o uso das tecnologias, né, o uso de drones, como pode auxiliar na otimização de recursos e insumos, né, recursos naturais e insumos? Boa pergunta. Então, um exemplo bem prático, né, seria numa avaliação, por exemplo, de mato competição, de ervas daninhas. O drone ele pode auxiliar, tá, um exemplo, na detecção, na delimitação dessas áreas, né, dessas ocorrências, e ali você fazer uma aplicação localizada, né, seria um exemplo bem prático em relação a isso. Já em relação, né, aos demais insumos que são utilizados na agricultura, a partir do monitoramento biométrico da planta, altura, volume, e aí também nós podemos colocar índice de vegetação, que tem alta correlação, alguns, né, principalmente aí
o NDVI, por exemplo, uma alta correlação com a clorofila da planta, e aí correlacionar também com a aplicação de nitrogênio, por exemplo. Seria uma das possibilidades, né? Ok. Você tinha comentado lá sobre o trabalho que você viu, né, sobre a questão lá da fruticultura. O Antônio Iso, Sim. que é egresso nosso, egresso daqui, né, ex-aluno nosso, daqui da universidade, ele até Sim. coloca aqui um comentário, né, falando que existem modelos de análise de cultura a nível de Brasil e fase fenológica, previsão de produtividade já em uso, né? Ele Sim. coloca esse comentário aqui. Pois bem. Aí uma outra pergunta para a gente continuar depois, na sequência aqui, se existem Sim. parâmetros já definidos para avaliar doenças de plantas, pragas, problemas de pragas e problema do déficit hídrico, se já tem isso definido já para alguma cultura, que ele fez uma pergunta mais abrangente. É uma pergunta muito abrangente até para responder, né? Porque isso, né, o parâmetro, eu estou imaginando que o parâmetro aerofotogramétrico ou do drone em si ficou um pouco vaga, mas eu vou, por exemplo, né, hoje você tem várias aplicações, professor, para diversas culturas, diversas cultivares, né, variedades. Agora tudo depende de qual sensor, né? Qual sensor aí que ele está se referindo. Porque nós sabemos muito bem que o sensor, nesse ecossistema, talvez seja um dos principais elementos, né? Mas tem muito trabalho voltado aí na parte de monitoramento, detecção de doenças, pragas, manejo de irrigação. Embora não é uma área que eu estou trabalhando, né? Nós vamos chegar lá, detalhar mais os nossos trabalhos aqui na universidade, mas dependendo da cultura tem muito trabalho, né? Principalmente essas culturas anuais. Soja, milho, por exemplo, né? Ok. E sobre sensores, né? Estou ouvindo. Está vendo? Sobre Sim. os sensores, né? Você mostrou aí esse equipamento seu, né? Nativo, nele já vem o quê? Já vem um sensor RGB. Já vem. Isso, né? É um sensor. E aí esse sensor RGB, dá para você fazer o quê com ele? Esse sensor para ele? Sim, nós falamos, é o sensor de entrada, né? O sensor mais simples que tem, e por ser mais simples, é o mais barato, né? Baixo custo, né? Vamos falar assim. É um sensor que, às vezes, a gente não se atenta, né, nas possibilidades que existem utilizando um sensor de baixo custo. Mas hoje, na agricultura de precisão, nós estamos utilizando mais o sensor RGB para o monitoramento de atributos biométricos da planta. Por quê? Ele registra uma pequena faixa, né, do espectro eletromagnético. Por exemplo, como o próprio nome fala, né, o R, o verde, o vermelho, né, o G, o verde, e o B de azul, né, o red, green, blue. Ele tem essa limitação da quantidade de bandas que são registradas, né, neste sensor. Mas as aplicações são várias, professor. Várias, inúmeras. Inclusive, a gente está trabalhando, né? Isso, nós vamos falar daqui a pouco. Mas, tá. Beleza. O que é necessário para a gente começar? Eu tô querendo trabalhar, gostei dessa tecnologia e eu estou querendo trabalhar. Acho que seria importante, nós estávamos falando, antes de responder essa pergunta, comentar sobre os demais sensores, né? Além do sensor RGB, nós temos também o sensor RGB modificado,
que aí nós conseguimos extrair uma banda, por exemplo, do azul e acrescentar o infravermelho. Inclusive, nós temos esse sensor, né? Aqui na instituição. Sem querer fazer exatamente isso aí. Né? Sem querer fazer a propaganda. Eu vou falar pela ordem, né? Aqui, até em relação a custo, né? Também. Acho que seria importante a gente abordar isso aqui. Nós temos também um sensor multiespectral, que aí nós já temos a banda RGB, as bandas, né? RGB e infravermelho também, que fazem parte deste sensor. Temos também o sensor hiperespectral e tem os termais, né? O sensor termal, que é um sensor também que é utilizado na agricultura de precisão, que é possível você acoplar esse sensor no drone, e principalmente o pessoal aí que pretende trabalhar com a parte de manejo de irrigação, déficit hídrico, né? Eu acho que é um sensor que com certeza contribui muito, né? Para essa área. E o LiDAR, ou LiDAR, que é um tipo de sensor um pouco mais sofisticado. E nessa ordem que eu comentei também, professor, à medida que você vai saindo do sensor RGB para chegar no LiDAR, a complexidade aumenta, né, em termos de calibração e de operação também desses sensores. Mas, indo para a resposta, né, da sua pergunta, para iniciar um trabalho, né, com drone, é isso? Isso. Que é necessário. O que é necessário. Eu gostei desse negócio aí. Eu preciso. Então, é uma resposta também para quem quer prestar serviço, né? Entrar na área comercial é aquela receitinha, né? Fazer um bom plano de negócio. Identificar a área de atuação, se é para agronomia, para a área florestal ou meio ambiente, porque muda, né? É diferente o produto que nós iremos fornecer, né? O que vocês irão fornecer. O público, se é para pesquisa, se é para consultoria, ou se quer entrar na área para capacitar, aprender sobre a tecnologia e trabalhar com a parte de capacitação, treinamento de pessoal de alguma cooperativa, de associação, por exemplo. E é bom estar ciente também que é um trabalho interdisciplinar, trabalhar em equipe, isso é importante, né, ressaltar. Mas em termos de conhecimento, se eu pudesse separar em 3 categorias, né, o iniciante da área de geotecnologia, ou queira trabalhar com drone, primeiro é conhecer sobre geotecnologia, aquelas disciplinas, né, que eu comentei com vocês no início. Isso é de fundamental importância, é imprescindível. Ter um bom conhecimento também de geoprocessamento. E à medida que você for evoluindo, ninguém vai aprender isso aí da noite para o dia, com certeza, né? É algo assim que, como eu disse, multidisciplinar. Você começar a utilizar algumas soluções que já existem, né, na área de agricultura de precisão. Por exemplo, você pegar os produtos principais oriundos do drone, que é um ortomosaico, um modelo digital de elevação, um modelo digital de superfície, e transformar isso aí em algumas informações agronômicas, por exemplo. Aquelas informações que o produtor vai conseguir interpretar. E estudando mais um pouco, uma categoria avançada, eu diria aí para o analista, né, o técnico, começar a criar e a desenvolver suas próprias rotinas e soluções, que eu acho que é o caminho que o agrônomo ele vai ter que assumir, né, essa responsabilidade daqui para frente, né. Talvez seria uma quebra de paradigma para nós da área de ciências agrárias. Aceitar a área da tecnologia, não ter medo, né, da tecnologia, de abraçar a área de programação, que é de fundamental importância para um usuário, né, mais avançado na área de drones. Seria basicamente isso, professor. É o que eu acredito, né? Que ótimo. O necessário, né?
Se a gente, essa questão do plano de negócio é essencial, né? Se É pensar porque. na geração, por exemplo, na aplicação que você até comentou no início aí, de levantamento para georreferenciamento ou aerofotogrametria, né? Sim, O básico. De entrada, né? De cara, com o sensor RGB que é possível fazer, né? Você comentou sobre isso. sim, Um drone tem que ter pelo menos duas ou três, pelo menos três baterias, né? Porque exatamente. para não perder tempo, né? Aí vem para o software de processamento, né? Que as imagens são Também tem geradas isso. É, as exatamente. imagens são geradas uma sequência grande de imagens, né? Dependendo Isso. do objetivo, né? Da altura de voo e área. Aham. Que eu chamo no popular de costurar as imagens, né? Que as imagens são Mas tem um tem esse. planejamento de voo e nesse planejamento de voo você calcula, define lá uma sobreposição lateral e frontal e vai gerar uma série de imagens. Depois essas imagens vão ser costuradas para formar uma imagem única, né? Que no final lá Isso. seria o ortofoto mosaico, né? E existe, viu, E professor? Te interrompendo, abrindo um parênteses aí, existe a linha de costura lá que a gente trata na aerofotogrametria, né? Mas pode continuar, pode continuar. pois é. Então, e É um hoje existem algumas investimento. soluções, né? Existem umas soluções em termos de processamento que são free, que são livres, né? Sim. Mas se a pessoa exige um certo treino para a pessoa trabalhar, né? É, Mas se a e pessoa for investir num software proprietário, então só a parte inicial aí do equipamento, com o sensor que já vem nele, cerca de 10 mil. Um software proprietário, que está hoje aí algo em torno de, eu não vi esses dias, mas algo em torno de 17 mil, né? Então, por aí, de professora. início aí, a pessoa precisa um computador, né? Se não for fazer o processamento em nuvem, né? Um computador É, bom aí, razoável, o quê? Uns 8, 10 eu mil? imagino isso. Hoje, por exemplo, o modelo de entrada, né, de um drone, infelizmente com a alta do dólar, você vai achar nessa faixa acima de 15 mil reais. Um equipamento para você ter uma boa qualidade, né, na prestação de serviço. Mas o software, como você disse, né, uns 19 mil reais aproximadamente, eu imagino. Deve estar saindo hoje. E um computador com uma memória SSD, 16 gigas de RAM, uma placa de vídeo, é interessante, né? Quem está nos ouvindo está ciente disso, que não é qualquer computador que vai processar essas imagens, senão você vai investir numa tecnologia e vai ficar um pouco frustrado, né? Com o resultado, com a lentidão no processamento. Um computador, então, nós podemos colocar aí na faixa, né, básica aí de 6, 7 mil reais, é um investimento mínimo de uns 42 mil reais. Óbvio que nós temos algumas alternativas, professor. Já existe hoje um software, né, de geoprocessamento dessas imagens, né, aerofotogramétricas, o Open Drone Map. É um software open source, um software livre, que o usuário ele pode, né, baixar lá e instalar no seu sistema. Não é tão intuitivo, né, tão simples a instalação. É um programa que está sendo desenvolvido aí pela comunidade. Tem um profissional, né, que lidera essa equipe, mas tem como você reduzir, né, esse custo, esse investimento, né, inicial. Mas seria um valor, assim, um limiar de uns 42 mil reais, eu imagino. 40, 42 mil reais, aproximadamente. É por aí, pelo menos, né? É, Então, realmente tem que ter esse estudo, né? Beleza. Tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar para fazer mais no final. Na sequência aqui, gostaria que a gente já entrasse estamos aqui com 48 minutos.
Já? Que a gente entrar É muito rápido. nos trabalhos que estamos desenvolvendo aqui na Sim, é Unimontes. importante, professor. É importante a gente comentar sobre isso. Então, esse trabalho, na verdade, os trabalhos, né, que nós começamos a realizar aqui, eles fazem parte do meu projeto de pesquisa aqui, de doutorado. E eu, particularmente, eu comecei a estudar mais sobre aerofotogrametria, sobre drone, em 2018. Concluí meu mestrado em meados de 2017 e fiquei aí 6 meses pensando o que eu ia fazer, né? Refletindo um pouco. E eu já trabalhava aí na área de geotecnologia, mas com aerofotogrametria não tinha o conhecimento. Eu, particularmente, eu comecei a estudar mais sobre isso e faz, o quê? 2 anos e meio. E assim que eu entrei, né, no programa de pós-graduação aqui, inclusive o professor Silvano é meu orientador, para quem não sabe, né? Nós alinhamos um projeto de trabalho que no início, né, inclusive eu imaginava muito, acreditava que a gente só iria fazer um bom trabalho se nós tivéssemos o melhor sensor. Eu estava muito equivocado naquela época, confesso, sobre isso. E devido ao custo, né, eu sabia, estava ciente também que a gente, praticamente aqui, a gente está fazendo pesquisa, né, em algumas situações com recurso próprio. Então, nós alinhamos primeiro qual tipo de sensor que nós iríamos trabalhar. E, obviamente, a gente tinha condições naquela época de trabalhar com sensor RGB e conseguimos comprar, naquela época, com muito sacrifício, aí, um sensor RGB modificado. Fomos definindo, né, professor, definindo esse plano de trabalho, fazendo uma revisão de literatura e chegamos à conclusão que investir na área de avaliação, de mensuração de atributos biométricos da planta seria uma boa opção. E para a gente apresentar essas soluções, avaliar esses atributos, a ideia inicial, e é o que nós estamos fazendo, é desenvolver essas soluções em plataformas livres, open source, rotinas, script, por exemplo, né? Talvez um plugin, de forma que a solução que a gente gerar, né, ela ficar disponível para a comunidade, para o técnico, para o produtor, né, para o cientista. Então nós formatamos esse tipo de trabalho e começamos a estudar, principalmente a estudar e interagir mais sobre esse tema. Eu pensava também no início, né, que seria interessante a gente definir também o que eu chamo de um protocolo operacional mínimo para a gente fazer uma coleta dessas informações. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de índice de sobrevivência de um plantio de eucalipto. Tá. Qual o sensor que você vai utilizar? Sensor RGB. Qual é o GSD? Qual é a altura de voo? Qual é a sobreposição? Qual é a configuração do sensor? Nós não temos isso aí de forma bem organizada. Às vezes a gente encontra isso aí um pouco solto na literatura. Não vai ter um livro que traz uma solução específica para aquela cultura, para aquela variedade. E aí, em cima disso aí, nós começamos a trabalhar. O primeiro... É bom, né, ressaltar também que o nosso projeto aqui é incipiente, né, professor? Inclusive, essa data, né, que ficou definida do nosso encontro aqui, eu falei para a professora, na época, a professora Sinara, professora, deixa a gente apresentar isso aí um pouco mais para frente, porque nós estamos processando as informações dos nossos trabalhos agora. Mas aí acabou que, né, nós já temos alguns resultados que nós podemos compartilhar. O primeiro trabalho que nós desenvolvemos... Deixa eu só interromper aqui. Tem uma pergunta Sim. aqui do Dalton Caldeira, onde podemos ter acesso a essas pesquisas? Aí tem inclusive um artigo, né, que está em fase final de tramitação e por agora, né?
Bom, as nossas soluções, sim, isso, exatamente. É o que eu ia comentar. O primeiro produto, né, que nós desenvolvemos aqui, o primeiro artigo, ele vai ser publicado, eu acredito, no próximo mês, talvez, que né, esse trabalho ele é fruto de uma disciplina que eu fiz no doutorado, no programa na verdade, como aluno especial, né, lá no programa de mestrado, disciplina isolada também, isolada, lá no programa de modelagem computacional que é da Unimontes. E é uma disciplina de visão computacional, e na época o professor Antônio, né, que inclusive agora é nosso parceiro aí de trabalho, nos deu um desafio para apresentar, né, um produto, um artigo, uma solução que contemplasse aí as técnicas de visão computacional. E naquela época eu não tinha um equipamento ainda, eu entrei em contato com uma empresa da área florestal que nos passou as imagens, né, de um voo que eles fizeram na área de eucalipto para monitoramento de inventário, de índice, para gerar índice de sobrevivência, né, inventário florestal. E essa imagem era de um plantio, né, com 180 dias, e nós começamos a trabalhar, e qual é a solução, né, que nós conseguimos chegar? Nós desenvolvemos uma rotina que o usuário ele só precisa do ortomosaico, né, do ortomosaico RGB, ele insere isso no computador, no programa, e ele clica, ele seleciona uma única planta, e a rotina, ela faz a contagem, né, dessas plantas, faz o inventário da quantidade de plantas naquela gleba de interesse, identifica onde não tem planta, a quantidade, as falhas, né, de plantio também, que é uma informação muito relevante para a área florestal, gera o índice de sobrevivência, gera o índice de vegetação também, oriundo da imagem RGB, e isso aí simplesmente com um único clique, com um único clique na imagem, né? O que eu quero dizer com isso, professor? Que é uma rotina muito intuitiva, fácil de ser operada, né? Você não precisa de um usuário treinar, capacitar o usuário na íntegra sobre a geotecnologia. E isso é algo que tem muita relevância dentro da ciência. Você criar uma metodologia, primeiro de aquisição e também de processamento, e gerar essas informações. No caso, voltado para a área da engenharia florestal, né, que também no âmbito das ciências agrárias. Está falhando, professor Willer. Então a gente vai voltar na sequência. Se tiver dúvida, pode colocar nos comentários, a gente tenta também responder por lá. Tá? Infelizmente não vai ser possível continuar. Agradeço a atenção de todos. O professor Willer também pediu aqui para agradecer e pediu desculpas, né, pelo problema da conexão. E desejamos, né, a todos uma boa noite. Muito obrigado pela atenção.